16, diz assim a palavra do Senhor. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousare a noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Santo é o teu nome, graças te damos. Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Obrigado por essa manhã, obrigado pela EBD que tivemos. Pai querido, Pai amado, nos colocamos na palma das tuas mãos. Pai querido, Pai amado, eu não sei como seus filhos se encontram nessa manhã, mas eu já te peço, Senhor, nos sonde, meu Deus e meu Pai, nessa manhã. Glorifique o teu santo nome, fale conosco através da tua palavra. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque conseguimos chegar na tua casa. Já estamos, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, no primeiro dia da semana, consagrando a nossa vida a ti, te adorando, meu Deus e meu Pai, ao Deus vivo, poderoso, soberano, e te pedimos, meu Deus e meu Pai, que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor fale conosco, meu Deus e meu Pai, aquilo que necessitamos ouvir. Rendemos graças a Ti, te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. E eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Irmãos, essa palavra vai falar conosco nessa manhã a respeito de Ruth e a respeito de Noemi. O interessante é que esse versículo que eu li já é o versículo onde Noemi já estava despedindo as noras para ela voltar para a cidade dela natal. E o interessante dessa palavra que nos chama a atenção, porque nós sabemos que Noemi, ela era a sogra de Ruth e ela tinha perdido o seu marido e os seus 2 filhos. E aí ela tem o desejo de retornar para a cidade dela natal, só que aí ela despede as suas noras e a nora dela, uma, aceita voltar para a casa dos seus pais e Ruth não. E Ruth fala para ela, eu vejo isso aqui como uma declaração de amor. E se a gente for parar para pensar, Noemi já tinha uma certa idade. Noemi, nesse momento, ela não tem bens, ela não tem posses, não tinha como ela se casar e ser mãe de novo para que aquela criança crescesse, para que Ruth pudesse se casar de novo. Então, a única coisa que eu consigo entender que dentro dessa situação, Ruth enxergou o Deus de Israel. O Deus de Israel na vida de Noemi, mesmo ela vivendo esse momento de adversidade, mesmo ela vivendo esse momento de lutos, porque foram sequências de lutos que essa mulher viveu. E mesmo assim, Ruth reconhece o Deus de Noemi a ponto de querer retornar. Porque quem eram os moabitas? Os moabitas, eles eram um povo descendente de Ló. Porque quando as filhas de Ló cometeram um incesto com Ló, porque elas ficaram com medo de não terem descendente, e aí a filha mais velha teve um desses filhos que traz como descendência. E os moabitas, eles eram um povo que eles viviam, muitas das vezes, momentos de conflitos e momentos de aliança. Então, os moabitas com o povo de Israel, tinha momento que eles estavam brigando, eles ficavam de mal, e tinha momento que eles se uniam e faziam aliança para viverem bem. Então, vivia assim, sempre oscilando. E Ruth, ela era do povo moabita. E aí, ela, quando Noemi quer voltar, que Noemi deixa ela livre para ela retornar para os seus pais, ela não quer voltar. Ela quer acompanhar Noemi. E o interessante é que a gente vê que Ruth, ela faz esse
essa aliança com Noemi, e a gente vê que, para mim é um poema quando ela fala isso para Noemi, mas a gente vê que ela obedece a Noemi, porque quando elas retornam, Noemi vai dar ordem para ela do que ela precisava fazer no campo de Boaz. Então a gente vê que ela recebe, deseja querer voltar com Noemi, mas ela também já vai entendendo que ela vai precisar obedecer aquilo que Noemi dará para ela como ordem. E quando o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração a respeito dessa palavra, estava falando a respeito de cada um de nós. Porque quando a gente vem para a presença de Deus, né, porque é Ele que nos escolhe, porque eu acredito que quando a gente consegue chegar, depois de muitos convites, de muitas situações que a gente vai vivenciar, eu acredito que Ele já tinha nos escolhido e nós chegamos. E quando a gente chega, que a gente começa a ouvir a palavra e que a gente reconhece como Ele como Criador e nós como criatura, quando nós reconhecemos a Ele como Salvador de nossas vidas, a primeira coisa que a gente recebe é um selo de eternidade. A primeira coisa que a gente recebe é o nosso nome escrito no livro da vida. Né? A primeira coisa que a gente vê Deus fazendo é nos dando um CPF novo. Um CPF já com um direcionamento para o céu. Um CPF que já vem com uma identidade, com um novo endereço, que não será terreno, será um endereço celestial. Então a gente vê que é uma grande mudança, que Deus já faz na vida da gente, sem pedir nada a gente em troca. A gente só precisa confessar, reconhecer que Ele é o nosso Salvador. E aí de imediato a gente já recebe. A gente já recebe a presença do Espírito Santo de Deus, a gente já recebe uma credencial, que a gente pode andar com essa credencial como cristão hoje, que somos nessa terra, a luz que somos nessa terra, no meio das trevas, no meio da escuridão. Então a gente vê uma grande mudança que é feita em nossas vidas, porque o material é só uma consequência, porque a Bíblia vai dizer, buscar o meu reino e a sua justiça, que as demais coisas vai ser acrescentada. Mas a gente vê que de imediato a gente já recebe, o Senhor nos dá uma credencial. E é muito lindo, porque a gente vê que o que Ele pede? Ele não pede nada. Ele não cobra nada. E é essa palavra e é a presença do Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós, que vai começar a trabalhar e que vai começar a nos incomodar, que vai começar a mostrar para a gente o que convém e o que não convém. E aí a gente vai começar a entender o que podemos e aquilo que não podemos através da palavra. Mas a gente vai vendo que o mais difícil, muitas das vezes, mesmo você já tendo um novo CPF, com um novo endereço, mesmo você sabendo que o seu nome já está escrito no livro da vida, o mais difícil é obedecermos a Deus. Nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos aprendendo a palavra, mas nós não queremos obedecer. Ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vemos Ruth, quando ela quer voltar, retornar com Noemi, quando ela aceita, porque aí não foi oposto para ela, ela desejou retornar com Noemi. E aí ela vai já entendendo que ela iria obedecer às ordens de Noemi. E muitas das vezes nós temos dificuldade, mesmo sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida, e mesmo sabendo que nós temos um CPF, porque o CPF, a gente vê, né? CPF cancelado quando a pessoa morre. Mas o nosso CPF, aquele que é terreno, ele é cancelado para a gente receber um CPF celestial. Direto para que a gente possa estar com o nosso endereço direto para os céus. E nós vemos essa mudança. E a gente vê que de imediato nós recebemos
Mas aí a gente sente a dificuldade de obedecer. Não vai mais por aqui, não vai mais por ali, não fala mais dessa forma, não age mais dessa forma. A gente vê uma dificuldade que a gente não vê em Ruth. Porque quando elas retornam, quando elas chegam, quando ela orienta o campo que ela precisava ir colher, que fala do jeito que ela precisava agir, a gente vê numa moabita, numa moça, obedecendo uma sogra já idosa, que estava orientando a ela, porque sabia onde a bênção estava para as duas, e elas vão obedecendo. E o Senhor estava ministrando ao meu coração da dificuldade que nós temos de obedecer. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos obedecer a homens e não a Deus. Muitas das vezes Deus está falando, está dando direção, está nos ensinando como agirmos, mas nós não queremos obedecer, mesmo com a nossa credencial do céu, mesmo com o nosso nome escrito no livro da vida. Não, o meu nome já está escrito no livro da vida, ponto, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim. A gente tem que continuar avançando, a gente tem que continuar crescendo, a gente tem que continuar entendendo que esse Senhor, que essa palavra, que essa credencial nos dá direito de nós querermos uma mudança e uma transformação de dentro para fora. Entendermos que nós precisamos o quê? Obedecer à voz dele. Seguir a direção que ele tem nos dado, sem questionar, sem duvidar, mas crendo que aquele que prometeu uma eternidade, ele é fiel para cumprir, para que a gente permaneça na posição, porque a gente começa a entender o quê? Nós éramos escravos, nós éramos trevas, hoje nós somos filhos, hoje nós somos luz. Olha quantas coisas Deus não fez na nossa vida. Por isso que às vezes eu tenho uma certa dificuldade das pessoas falarem, já fez o apelo para aceitar Jesus, somos nós que temos que aceitar, ele já nos aceitou. A gente só precisa reconhecê-lo como Salvador, como Criador, e nós como criatura. Porque nós vemos aqui uma moça obedecendo uma sogra, e nós vamos ver o desfecho dessa história como que foi, algo lindo e tremendo. Houve uma restituição, houve uma restauração, mas porque alguém se prontificou em assistir aquela mulher, sem querer nada em troca. Eu acredito que a fé daquela mulher dentro do histórico a qual ela viveu. Por isso que nós precisamos entender o histórico que nós estamos vivendo. Não é para roubar o nosso relacionamento, nem a nossa intimidade, nem o nosso comprometimento com o Senhor. Não, o Espírito Santo vai nos ajudar a administrarmos o momento a qual estamos vivendo. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão vivendo fases e momentos de adversidade e começa a agir de uma maneira que não vai fazer com que ninguém reconheça que tem um Deus na vida daquela pessoa. Pelo contrário, pessoas às vezes com atitudes e comportamento, ao invés de trazer pessoas para próximo de Deus, vai afastando as pessoas desse Deus maravilhoso, desse Deus soberano. Não, porque assim, a única coisa que eu entendo que o Espírito Santo falou ao meu coração, que Ruth viu em Noemi, é que tinha um Deus, mesmo ela vivendo aqueles lutos, mesmo ela vivendo aquelas perdas. Eu acredito que ela, mesmo triste, mesmo aflita, mas ela soube conduzir a situação para que Ruth queira voltar com ela. Porque não foi algo que ela pudesse, ela pode me ajudar, ou ela pode ter herança. Não, não era isso. Era aquele comprometimento de olhar para uma senhora que estava indefesa naquele momento e querer ajudá-la também. Foi aquilo que a gente falou na escola dominical a respeito do jejum, da santificação, da mortificação da nossa carne e do entendimento daquilo que a gente precisa fazer como servos de Deus. Que aí a gente sabe que se a gente não pode ajudar, a gente também não vai atrapalhar. E a gente vê Ruth obedecendo. E eu entendo que nós temos essa dificuldade de obedecer.
de obedecer a Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que está nos dando uma ordem ou uma direção, sabendo por quê e para quê, e na maioria das vezes, para nos favorecer. Mas aí nós nunca entendemos isso. Aí a gente tem a nossa credencial, a gente tem o nosso nome escrito no livro da vida, mas a gente também vive os conflitos diários. Eu obedeço, qual é a voz que eu vou obedecer? Será que eu vou continuar fazendo aquilo que eu quero? Ou vou deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer através de mim? Ou vou deixar acontecer aquilo que Deus quer que aconteça? Mesmo que eu acho que não seja bom para mim, mas eu preciso entender, como a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer a voz do Senhor e a gente tem muita facilidade de obedecer aquilo que o homem quer que a gente faça? Porque nós vemos aqui, o Senhor falou comigo nessa comparação da atitude de Ruth, do comportamento de Ruth, do desejo de Ruth de estar assistindo aquela mulher, mas entender, ela é mais velha do que eu, ela tem muito mais experiência, então eu vou obedecer aquilo que ela mandar eu fazer. E ela obedeceu. Porque se você for ler toda a instrução que Noemi deu para ela exerceu. E ela teve vitória ali no campo de Boaz. Porque ela ouviu aquela mulher e ela obedeceu. Quantas das vezes nós precisamos ouvir pessoas mais experientes? Pessoas que já têm experiências. Pessoas que vai te ensinar. Pessoas que vai te orientar. Como é bom quando a gente tem essa humildade de ouvir pessoas que possam nos orientar e nos ensinar. A gente precisa. Como é bom quando a gente entende que tem um Deus que eu preciso querer obedecer esse Deus. Não a homem, não a ter que agradar a homem, mas obedecer a Deus. Até porque é aquilo que eu falei, porque o que mais o Senhor falou ao meu coração foi o nosso nome que Ele já escreveu no livro da vida. Foi a presença do Espírito Santo de Deus. Foi saber que agora eu sou filha. Eu tenho um Pai Celestial que não dorme. Eu tenho um pai que me deu uma credencial, eu tenho acesso a ele, eu tenho relacionamento com ele, eu tenho intimidade com ele. Eu não sou mais órfão de pai vivo, porque muitos de nós fomos órfãos de pai vivos. Então hoje nós temos um pai que ele diz que não dorme, um pai de amor, um pai longânimo, um pai de misericórdia, um pai de compaixão, um pai que ele diz que se ainda se cairmos, nós não ficaremos prostrados, porque ele vai estender a mão para nos levantar. E hoje nós temos tudo isso que Ele nos deu quando nós confessamos a Ele. E a gente sabe que é essa presença do Espírito Santo que tem nos convencido e que possa continuar nos convencendo a renunciarmos à nossa carne, a procurarmos, a buscarmos santificação, a estarmos num relacionamento, numa intimidade, é querer mais e mais estar próximo dele, é sair do raso, é se aprofundar mais, é ir renunciando e buscando a Deus, se aproximando de Deus, ouvindo a voz desse Senhor, porque hoje nós entendemos que éramos trevas e hoje somos luz. E quem trouxe essa luz foi a palavra, foi o amor de Deus, foi a renúncia dele na cruz do Calvário. Então, por que tanta dificuldade de obedecer essa voz? Por que muitas das vezes a gente continua dando murro, igual o ditado do mundo, em pontos de faca? Por que muitas das vezes a gente continua quebrando a cara ainda, já com anos de evangelho? Por que muitas das vezes a gente vai muito bem, daqui a pouco a gente retrocede, a gente avança e retrocede, a gente não consegue seguir um caminho de retidão, um caminho de obediência. Porque a gente vê que quando Noemi chega na cidade dela natal, ela é reconhecida. Ela sai daquele lugar com a família dela e ela volta sem a família, ela volta com uma nora. Ela não volta com o marido, ela não volta com os filhos. Ela fala que ela era uma mulher amargurada pelas perdas que ela teve. E mesmo assim,
Ruth quis acompanhar, quis assistir, quis estar do lado dela. O que eu entendo? Deus, ele é poderoso, ele é fiel, ele sempre vai colocar alguém para estar do nosso lado. Porque se não tem ninguém, o problema não é das pessoas, o problema é nosso. Mas eu entendo que a Bíblia diz que tudo aquilo que plantarmos, nós vamos colher. Que seja em outro campo, mas nós vamos colher. Então, Noemi, Deus não ia desamparar aquela mulher. Deus deixou com que Ruth, a outra não, a outra retornou, mas Deus deixou com que Ruth estivesse do lado dela. Nós nunca estaremos sozinhos, a não ser que a gente queira estar sozinho. Porque tem pessoas, às vezes, que afasta, que maltrata o outro para o outro ir embora, achando que vai conseguir fazer tudo sozinho. Eu sempre digo, nós não vamos conseguir fazer tudo sozinho. Sempre nós vamos precisar de alguém. E como é bom quando a gente estamos precisando de alguém e alguém se prontifique. E na maioria das vezes não vai ser nem pessoas, às vezes, que você acha que vai ser essa que vai se prontificar. Pode ser uma outra pessoa. O importante é que alguém se prontifique para estar do teu lado no momento difícil, porque era um momento difícil. E o que eu acho lindo em Noemi é o retorno dela também, porque ela podia pensar, eu volto para minha cidade natal, porque lá agora tem pão, lá não está tendo fome lá. Mas como que eu vou voltar para aquele lugar sem o meu marido, sem os meus filhos? O que não vão pensar, o que não vão falar, o que não vão comentar? E é muito triste quando a gente fica pensando, muitas das vezes, dessa maneira. É muito triste quando a gente deixa, às vezes, o orgulho falar mais alto. Como é bom quando a gente entende que a gente errou, mas que a gente quer a misericórdia de Deus, a oportunidade que Deus vai nos dar, porque Deus vai sempre nos dar a oportunidade. Mas muitas das vezes a gente prefere, às vezes, ficar num lugar. A gente prefere sofrer naquele lugar, a gente prefere ser humilhado naquele lugar, passar todo tipo de adversidade naquele lugar, mas jamais voltar. E como é bom quando a gente entende, porque Noemi, quando ela saiu dali, ela saiu com o seu marido. Seu marido quis ir para outro lugar. Foi ela e os seus filhos. Ela foi obediente como esposa. Mas ela retornou sem o marido e sem os filhos, só com a nora dela. E ela passou o que ela precisou passar. Ela não se preocupou, ela sabia que ela precisava retornar. Como é bom quando a gente entende que a gente precisa retornar. Como é bom quando a gente começa a entender que a gente precisa resolver algumas situações que ficou e que precisa ser resolvida para que a gente avance, para que a gente flua. Porque a gente vê que aqui era uma situação totalmente diferente. Era uma situação que tinha uma moça, era uma situação que tinha uma senhora que servia um Deus, que conhecia um Deus, que passou por adversidade de perdas, estava em luto, resolveu voltar, não pressionou aquelas meninas, liberou aquelas meninas. Porque a gente não precisa pressionar ninguém. A pior coisa é você saber que tem alguém do teu lado porque está puxando o teu saco ou porque está por interesse. Não é bom quando a pessoa está porque tem zelo por você, tem sentimento por você, tem preocupação por você. Quantas pessoas a gente não sabe que é porque está puxando o saco, porque está querendo sempre alguma coisa em troca? O que Ruth poderia querer de Noemi, irmãos? Ela não tinha nada. A não ser o Deus que era poderoso. Mas nesse momento, se ela fosse pensar, ela fala, que Deus é esse que leva o marido, leva os 2 filhos? Porque não é assim, que Deus é esse que você está desempregado? Que Deus é esse que você está esperando e ainda não se cumpriu? Que Deus é esse que teu marido está assim, teu filho está assim? A gente escuta isso acontece. Imagine se ela fosse sugestionada e olhar assim, poxa, eu vou voltar com essa velha vai ser o quê? Um estorvo para mim. Eu vou ter que ficar cuidando dessa velha. Vou ter que ficar arrastando essa velha. Graças a Deus que tem pessoas que não pensam assim.
Graças a Deus que essa atitude dela fez com que ela fosse agraciada, porque a história de Ruth é linda, né? Aí ela entra na genealogia de Cristo, mas o que mais o Senhor falou ao meu coração foi essa obediência. Como é bom quando a gente escuta o conselho das pessoas que têm experiência, de pessoas que são mais velhas, que pode nos orientar. Naquela época a gente sabe que eles chamavam os anciões, tinham os sacerdotes. Mas quando tinha que tomar alguma decisão importante, eles não deixavam os anciões de fora, não. Eles chamavam aqueles homens antigos que já tinham mais experiências para poder também estar ali resolvendo aquele problema da maneira melhor para que pudesse favorecer aquele povo. Então a gente precisa entender que tem um Deus que já nos deu uma identidade nova. Já nos deu essa identidade. Já nos deu acesso à eternidade. Agora, o que a gente vai fazer com tudo isso? Preservar, obedecer, coisa que muitas das vezes nós não queremos. Eu tenho dito aqui porque é o que Deus tem falado. Enquanto nós não obedecermos a Deus, a gente vai continuar vivendo as nossas vontades e nossos querer. Quando passarmos a obedecer, aí nós vamos viver a vontade de Deus, a vontade que é divina. Porque Ruth, ela começa a obedecer quando ela vai para o campo de Boaz, quando ela vai pegar os restos daquilo que caía, né, de alimento para levar para sua nora, para sua sogra, sem se sentir de repente humilhada, né? Porque eu vou para lá para pegar o resto da colheita, o que sobra, né? Porque sempre a gente se coloca numa posição de humilhação, mas aí a gente esquece que a Bíblia diz que os humilhados também serão exaltados. A gente não lembra disso. A gente fala, não, porque é uma humilhação para mim eu viver isso, ou passar por isso. Não, irmãos, eu preciso crer. Eu preciso crer que tudo aquilo, como a Bíblia diz, que diz a respeito a mim e a vocês, que vocês possam estar passando, que eu esteja passando, coopera para aqueles que amam a Deus. Eu tenho que crer dessa maneira, porque é o que a Bíblia me ensina, é o que a Bíblia fala, independente de eu achar que é humilhação, independente de achar que eu estou sendo usada, não importa. O importante é que tem um Deus nos assistindo, o importante é que tem um Deus que na hora certa, Ele vai chamar o nosso nome. É isso que eu preciso entender, porque se eu estiver entendendo isso, eu vou passar de boa por algumas situações. Eu vou passar em alegria. Eu vou passar entendendo o Senhor sabe que não é isso que eu quero, né? O Senhor sabe o que eu estou almejando, né? Mas se é necessário eu começar por aqui, amém, que comece. Tem que começar por algum lugar. Tem que começar. Agora eu não posso achar que esse Deus que me escolheu, que me deu uma credencial nova, que devolveu a minha identidade, não esteja me assistindo mais. A não ser que eu me afaste, ou que eu não queira. Mas não, eu tenho que crer que tudo, como a Bíblia diz, tudo Ele vê, tudo Ele sabe, tudo Ele ouve. Então, para que eu preciso saber de tantas coisas? Para que eu preciso de tantas informações se eu sei que tudo Ele ouve, tudo Ele vê, tudo Ele sabe, a meu respeito e ao respeito de cada um de vocês também. Então isso faz com que a gente descanse o nosso coração, descanse a nossa vida, porque aquilo que eu não sei, Ele sabe, aquilo que eu não vejo, Ele vê, aquilo que eu não ouço, Ele ouve. E isso é muito lindo, isso traz o quê? Descanso para as nossas vidas. E aí nós vamos ver Ruth sendo obediente. E o que falta para estarmos obedecendo a esse Deus? Que não éramos nada. Que já estávamos, na maioria das vezes, invisível nessa terra. Ou então sendo visível, mas sempre levando aquela palavra pejorativa. Você é isso, você é aquilo outro,
você é aquilo outro. E a gente vai vendo que mesmo ela sendo moabita, para ela ter se casado com o filho de Noemi, era um tempo que eles estavam em aliança. Eles estavam bem, tinha feito as pazes. Aí ela se casou. E ela aproveita essa oportunidade, porque ainda que ela não conhecesse esse Deus, ela olhou para a vida daquela mulher, ela não olhou, foi falado aqui, né, da gente julgar, da gente apontar. Imagine se ela falasse assim, Deus poderia já estar falando com Ruth, assiste a Noemi, acompanha a Noemi. Ah, não, essa mulher não tem nada para me oferecer. Pelo contrário, a mulher, o marido já vê a óbito, os 2 filhos já vê a óbito. O que essa mulher vai me oferecer? E muitas das vezes é assim que a gente pensa. Porque a gente olha para o que a pessoa está vivendo hoje. A gente não sabe o que pode acontecer. Irmãos, eu conheço pessoas de muitos anos, pessoas que eu assisti, acompanhei em várias situações e que não tinha nada para me oferecer. Nada, 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 nada. Mas o propósito não é esse, não é te oferecer, é você fazer a vontade de Deus. Mas pessoas que hoje têm e têm sido bênção na minha vida, e têm me honrado, e têm colocado mesas para mim me assentar assim, reconhecendo. Então não é por aquilo que a pessoa pode te oferecer, é por aquilo que você tem para oferecer e você fazer em alegria. E você saber que aquilo que você tem sobre a tua vida é muito maior do que aquilo que a gente pensa que é só o financeiro. E muitas das vezes nós fechamos portas para a vida da gente porque a gente está olhando para a pessoa, a gente está olhando hoje, a gente não sabe o que Deus tem para a vida daquela pessoa, você não sabe aonde Deus pode colocar aquela pessoa. Aí quando você vai sem nenhum tipo de interesse, quando são pessoas que são gratas, quando mudam de vida, reconhece quem você foi na vida dela. Aí te honra, sem você pedir, sem você cobrar que você fez alguma coisa. E a gente vê que com Ruth foi dessa maneira. Porque quando ela despede as noras, ela não está impondo, ó, vocês têm que ir comigo. Não, ela sabia o que eu vou oferecer para elas, então eu vou liberar elas para voltar. E uma escolheu permanecer. E se você tem escolhido a permanecer na presença do Senhor, queira também obedecê-lo, para que você viva a novidade de vida, para que você veja o que Deus fez na vida de Ruth e na vida de Noemi, para Deus fazer na tua vida também, porque Deus pode. Busca o reino dele, a justiça dele, ele vai acrescentar aquilo que é demais coisa. O que é demais coisa? É o Senhor acrescentar na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, é o Senhor poder nos dar saúde. Até porque a gente entende que nada disso é garantia de céu, não, irmãos. Garantia de céu é santificação, porque ele diz que sem santificação ninguém vai ver a ele. Mas hoje a gente vê se pregando o quê? Um evangelho facilista, um evangelho de riquezas. A gente não vê se pregar um evangelho aonde a gente entende que a gente vai ser instrumento, que a gente vai ser bênção, que a gente vai passar por luta, por adversidade. Tudo isso vai fazer parte, mas tem bênção, tem momentos maravilhosos na presença de Deus também, de conquista, de realizações, de festa, tem tudo isso. Mas a gente sabe que o evangelho, a gente vê que o evangelho também, ele vai trazer dores. Ele vai trazer perseguições, ele vai trazer calúnias, ele vai trazer injustiças, como foi no passado. Só que nem se compara com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas aí a escolha quem faz sou eu. Eu é que preciso fazer a escolha da maneira que eu quero servi-lo, da maneira que eu quero adorá-lo, da maneira que eu quero obedecê-lo. Eu escolho isso, cada um de nós fazemos a nossa escolha, eu posso servi-lo de qualquer maneira. Mas se eu quiser servir com excelência, assim eu farei. Ruth, ela obteve a vitória dela porque ela entende, eu vou assistir, eu vou acompanhar, mas eu vou obedecer o que ela me der como ordem. E quando a gente tem esse entendimento, eu sempre digo, o evangelho, ele é algo maravilhoso para a vida, para nossas vidas.
O evangelho, ele é leve, são as pessoas que dificultam, que traz um peso, que traz um jugo. Ele diz que o jugo e o fardo é leve, é suave, mas aí as pessoas trazem um peso, traz uma cobrança. E ao invés das pessoas estarem alegres, as pessoas parecem que começam a carregar um fardo. As pessoas começam, ao invés de receber um semblante de alegria, de vida, começam a receber um semblante de uma coisa que está morta, começa a ficar meio que andando, olhando para o chão. E o evangelho não é isso, o evangelho é leveza. O evangelho é libertação, irmãos. Evangelho é fazer com que a gente ande de cabeça erguida, independente da adversidade que a gente possa estar vivendo. Porque graças a Deus, Ele levou na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas dívidas. E nós podemos sim andar de cabeça erguida, mas resolver aquilo que precisa ser resolvido. Se é dívida, você tem que pagar. Se é o seu irmão, você tem que pagar. Se tem coisas que tem que ser resolvidas, você tem que resolver. É não achar, não, eu tenho Jesus agora, vai ficar tudo. Não, tem coisas que precisam ser resolvidas e a gente precisa resolver. A gente vê uma diferença daqui de Ruth. E se a gente fosse colocar numa posição dessa, aonde nós estaríamos? Em que colocação de obedecer a esse Senhor? De fazer a vontade dEle? De querer seguir a direção que Ele tem nos dado? De querer ouvir a voz dele e obedecer sem estar preocupado com o que pensam, com o que acham, com o que vão falar, não. Tem um Deus nos orientando, tem um Deus nos direcionando. A gente vê que essa mulher, ela chega naquela cidade e tem um remidor lá, para que ela pudesse entrar na genealogia de Cristo, para que ela pudesse ser abençoada. Um do homem da época que era riquíssimo. E ela não tinha nada, e Noemi não tinha nada. Então, por isso que a Bíblia diz que as bênçãos, ela vai nos alcançar, irmãos. E eu não estou falando de riqueza, não, mas se Deus tem riqueza para a tua vida, para a minha vida, amém, a gente recebe. Quem é que não quer receber? Eu quero. Não vou falar que eu não quero. Porque tudo que é bênção de Deus, a gente tem que querer para a nossa vida. Eu estou falando de bênçãos espirituais, eu estou falando de obediência, eu estou falando de você fazer a vontade do Senhor, eu estou falando de você servir a Ele com excelência, eu estou falando de você poder estender a mão para alguém que está precisando sem querer nada em troca, porque se for pessoas gratas, quando estiver numa posição melhor, vai lembrar do que você fez. Tem pessoas que são ingratas mesmo, não vai lembrar, mas tem pessoas que têm gratidão no coração e que lembra e que te honra e vai sempre lembrar de você. Deus faz dessa maneira. A gente precisa querer estar disposto a servir a esse Senhor. Porque se você está disposto a servir, se você está em sinceridade, Deus está vendo. Não adianta você falar que faz, que eu faço. Não, Deus sabe o que é, o que não é. Se é verdadeiro ou se é falso. Ele sabe. E Deus vai recompensar. Ruth, ela faz uma declaração para Noemi. E ela cumpre essa declaração quando ela entende que ela precisava ouvir a voz da experiência que era Noemi. Naquele momento. A gente não vê Ruth buscando pensar, até porque não tinha nada, a não ser o Deus de Noemi. E muitas das vezes tem pessoas que acham que a gente não tem nada. Eu costumo dizer que a maior riqueza nós carregamos, que é a presença desse Senhor através do Espírito. Hoje, o nosso relacionamento, a gente sabe que é com o Espírito Santo de Deus. Nós carregamos a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que pensa que você não tem nada. Eu não penso mais isso há muitos anos atrás, porque eu sei o que está sobre a minha vida. E o que está sobre a minha vida é a presença do Deus vivo. É a presença de um Deus que, pela infinita misericórdia dele, tem me usado como instrumento. É o que eu falei, está sendo usada por Deus, está falando das coisas, tem que cumprir. Porque se é Deus que está falando, ele vai cumprir. Não é ficar falando que Deus não está mandando falar, não é ficar falando porque está emocionado, não. É deixar-se ser instrumento na mão desse Senhor, para que se cumpra, para que as promessas que ele tem feito possam se cumprir. E glória a Deus por isso. Então seja obediente.
Seja obediente com aquilo que Deus quer para a tua vida. Eu sempre digo, queira viver as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Deus tem bênção para nossas vidas. Deus tem bênção de eternidade. A credencial o Senhor já colocou nas tuas mãos. O teu nome já está escrito no livro da vida. Agora obedeça aquilo que Ele está mandando você fazer e faça com alegria. Se é para esperar, espere em alegria. Não é esperar dando jeitinho, se movimentando para um lado e para o outro, não. É fazendo a vontade do Senhor. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele é fiel para cumprir. No tempo certo dEle. Ele vai cumprir, Ele não vai esquecer. Pode muitos se esquecerem. Pode muitas pessoas ter passado na nossa vida que foram ingratos. Mas tem pessoas que serão gratas. Tem pessoas que vai lembrar de você no momento da festa. No momento da mesa, no momento da honra. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não se esquece dos filhos dEle. Pode a pessoa que você estendeu esquecer. Deus vai levantar pessoas, às vezes, que você nem precisou fazer nada, que você nem ajudou. Mas vai lembrar de você. Porque Deus vai fazer com que se lembre. E é isso que a gente precisa entender. Há uma diferença aqui de obedecermos e de não obedecermos. E Ruth, quando ela faz essa declaração de amor, ela já faz entendendo. Eu vou assistir, eu vou acompanhar, eu vou voltar, mas eu vou seguir a orientação que ela me der. E aí obteve vitória. Que nessa manhã saia daqui querendo ouvir e obedecer aquilo que Deus está te dando como orientação. Esquece as vozes humanas, até porque nós vamos errar, nós vamos falhar, nós não somos perfeitos. Mas tem uma voz santa, perfeita, poderosa que tem falado. Obedeça. Porque é isso que a gente precisa. Porque senão a gente vai continuar se sacrificando. A gente vai continuar se sacrificando, a gente vai continuar apanhando, a gente vai continuar sendo humilhado, sendo escorraçado, porque a gente não quer fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Porque a gente não entende que aquilo que eu não posso fazer, Ele pode. Eu preciso entender, se Ele está mandando eu ir, eu tenho que ir. Porque eu sei que Ele vai cuidar de todo o resto. É isso que eu preciso entender. Eu não posso ter dúvida, eu tenho que ter essa convicção. Nós temos um Deus, irmãos. Nós confessamos, nós reconhecemos Ele como soberano, como poderoso, como Deus da eternidade. Nós reconhecemos Ele como Criador e nós como criatura. É aquilo que eu falei, o teu CPF agora já não é terreno, é celestial. Ele trocou. Hoje nós podemos, com essa credencial, esfregar na cara do adversário. Eu não sou mais treva, eu sou luz. Eu não sou mais escravo, eu sou livre. Eu sou filha agora, eu sou filha. A Bíblia diz que tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso. Quais são os teus direitos que você não tem requerido, que você não tem usado, que você não tem colocado em prática, porque você ainda não entendeu que são direitos que você tem, que essa credencial te deu. Porque é isso que nós precisamos entender. Aí o evangelho vai ser leve, com luta, com adversidade, com injustiça, com calúnia, com perseguição. Irmão, embrulha tudo isso, entrega no altar de Deus e vamos nos colocar de pé, que o domingo hoje tá lindo lá fora. Para quem vai passear, para quem vai almoçar fora, para quem vai para a praia, um domingo lindo que o Senhor nos proporcionou. Irmãos, vale a pena servir, vale a pena adorá-lo, vale a pena estarmos aqui no primeiro dia da semana. Use essa credencial. Quando o diabo quiser fazer graça, você esfrega essa credencial na cara dele. Aqui não. Na minha casa não, na vida dos meus filhos não, no meu casamento não, na minha saúde não, na minha vida financeira não, porque olha só a credencial que eu carrego. Você tem uma credencial dos céus. Você só precisa saber usar. Você só precisa entender que Ele entregou essa credencial nas tuas mãos. Para você dar carteirada aí no inferno. Porque essa credencial é para a gente dar carteirada no inferno. E vai ter hora, irmãos, que a gente vai ter que ir lá dar carteirada para tirar quem está lá dentro do inferno. Arrancar de lá. Lá não vai permanecer. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome. Eu quero Te agradecer por essa manhã, pela vida dos meus irmãos.
por tudo que o Senhor já fez nessa manhã. Eu te glorifico, Pai querido, Pai amado, e te peço. Eu não sei como teus filhos chegaram aqui. Eu não sei o que teus filhos têm aguardado, meu Deus e meu Pai, mas eu te peço. Senhor, dá paciência para os teus filhos, dá entendimento, dá sabedoria. Meu Senhor da glória, Ruth teve sabedoria, meu Deus e meu Pai, em obedecer Noemi, em fazer aquilo que ela estava sendo instruída. Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, que o Senhor possa ser o nosso instrutor, Pai. Que o Senhor possa continuar nos instruindo para a glória do teu santo nome. Senhor, e que possamos obedecê-lo, meu Deus e meu Pai, para que possamos vivenciar um novo tempo na nossa vida, como Ruth e Noemi vivenciaram ali naquele lugar. Pai querido, Pai amado, houve restauração, meu Deus e meu Pai. Houve restauração e aquela cidade, aquelas pessoas reconheceram que aquela moça, meu Deus e meu Pai, se comparava, meu Deus e meu Pai, é 10 filhos que Noemi pudesse ter tido. Meu Senhor da glória, eu te peço, Pai querido, Pai amado, nessa manhã, que no nome de Jesus, aquieta o coração dos teus filhos, abençoe teus filhos, meu Deus e meu Pai, que eles possam ter certeza que o Senhor nos deu uma credencial, um novo CPF, meu Deus e meu Pai, e hoje nós podemos sim, meu Deus e meu Pai, andarmos com essa credencial, glorificando o teu santo nome. Hoje nós sabemos o que está sobre as nossas vidas, a maior riqueza, meu Deus e meu Pai, de todo esse mundo, é a tua presença em nós, para a glória do teu santo nome, é podermos ser instrumentos para a glória do teu santo nome, é poder anunciar, meu Deus e meu Pai, o teu reino. Pai querido, toma essa manhã, desbanca as adversidades, os sugestionamentos, as setas, os dardos inflamados do maligno, que nessa manhã, meu Deus e meu Pai, o Senhor possa derramar o bálsamo de Gileade, que nessa manhã o Senhor possa trazer, meu Deus e meu Pai, regozijo para os teus filhos, meu Deus e meu Pai, que eles possam sair daqui em alegria, glorificando o teu santo nome, reconhecendo essa história linda de Ruth e Noemi, essa parceria, essa aliança, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, que teus filhos saibam fazer alianças com pessoas que aproximam eles mais e mais a Ti, meu Senhor da glória. Eu te peço nessa manhã que no nome de Jesus abençoe cada lar aqui representado, cada família aqui representada, toma as nossas vidas, Pai querido, Pai amado, nós queremos obedecer a Tua voz, nós queremos obedecer, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, Pai querido, Pai amado, que nessa manhã tudo que é cansaço físico, mental e espiritual, meu Senhor da glória, eu te peço, joga por terra, desfaz. Tem momentos que nós nos cansamos, tem momentos que vem o desânimo, tem momento que vem a tristeza, vem o abatimento, mas o Senhor diz que se cairmos, não ficaremos prostrados, que o Senhor venha nos levantar nessa manhã com as tuas mãos fortes e poderosas, para que possamos continuarmos, meu Deus e meu Pai, nessa trajetória, glorificando o teu santo nome. Eu sei que tem campos, meu Deus e meu Pai, onde o Senhor nos levará para colhermos para a glória do teu santo nome, como foi com Ruth. Eu sei que tem remidor, meu Deus e meu Pai, para o Senhor colocar em nossas vidas, para que possa haver restauração, restituição para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa manhã, glorifique o teu santo nome, abençoe, meu Deus e meu Pai, esse dia, seja louvado, seja glorificado. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado por essa nova credencial. Obrigado porque temos um Pai que não dorme, um Pai que não dorme, um Pai que tudo vê, um Pai que tudo sabe, um Pai que tudo ouve, e é esse Pai que tem cuidado de cada um de nós, que tem cuidado da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, e nós rendemos graças a Ti nessa manhã. Ô Espírito Santo, de Cantarebe, Rabandarai, se ainda tem alguém aqui entristecido, abatido, aflito, preocupado, desanimado, eu te peço nessa manhã, baixo de canta, rébia, toca do alto da cabeça a planta do pé,
Visita, meu Deus e meu Pai, a necessidade dos teus filhos. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa manhã que no nome de Jesus repreenda todo mal, todo sugestionamento, toda seta maligna, toda investida, meu Deus e meu Pai, do adversário da nossa alma. Hoje, meu Deus e meu Pai, nós somos lavados e remidos pelo teu sangue. Nós somos, meu Deus e meu Pai, filhos do Deus vivo, Pai querido, Pai amado. E eu te peço, reveste os teus filhos do alto da cabeça à planta do pé. Visita o trabalho dos teus filhos, visita o financeiro, visita a saúde, visita, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, meu Deus e meu Pai. E eu te peço, meu Senhor da glória, que o Senhor venha nos libertar para a glória do teu santo nome, nos abençoar, nos alegrar. A tua palavra diz que a alegria do Senhor nos fortalece. Alegra o coração dos teus filhos para que eles possam se sentir fortalecidos. Que o Senhor nos alimente nessa manhã para mais uma jornada, para mais uma trajetória. Senhor, nós já estamos no mês 10, Pai, já está se aproximando o final do ano e eu já quero te agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor supriu as nossas necessidades, até aqui o Senhor nos deu escape, livramento, provisão, e eu sou grata a Ti porque eu reconheço as Tuas dádivas sobre as nossas vidas, eu reconheço o cuidado que o Senhor tem tido com essa obra e eu glorifico o Teu santo nome. Eu sou grata a Ti pelos Teus feitos no nosso meio. Eu sou grata a Ti, meu Deus e meu Pai, por cada ovelha, pelo rebanho que o Senhor tem feito com que ele cresça para a glória do teu santo nome. Toma essa manhã, oreba, suricantarébia, rabandarai, toma os teus filhos e calabandarai, toma as necessidades de cada um deles, mesmo sem eu saber, porque eu sei que todos são filhos e o Senhor sabe quais são as necessidades de cada um deles nessa manhã. Que o Senhor venha suprir as necessidades espirituais. Ai, Senhor, supre as necessidades deles espirituais. Alimenta, meu Deus e meu Pai, o espírito dos teus filhos nessa manhã. Fortaleça nessa manhã cada um deles para a glória do teu santo nome. Há uma trajetória, há um caminho, meu Deus e meu Pai, que estamos trilhando e que chegaremos, meu Deus e meu Pai, diante de Ti no grande dia, glorificando o teu santo nome. Toma o primeiro lugar em nós, toma o primeiro lugar, meu Deus e meu Pai, e abençoe e dê vitória no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.